Olá! No mundo digital, o futuro chegou ontem. A pergunta que está no ar é: o que a internet anda fazendo com a cabeça das pessoas? Até que ponto a necessidade de estar conectado a toda hora e em todo lugar está alterando comportamentos e influenciando nas relações pessoais? A ânsia por uma quantidade cada vez maior de informações levará ao implante de um chip no cérebro para que os dados cheguem de forma mais rápida? Daqui a pouco isso deixará de ser ficção, hein? Outra questão que se coloca é a seguinte: uma ideia destinada a aproximar as pessoas pode estar contribuindo para afastá-las, uma vez que muita gente não consegue se desgrudar um minuto das telas do celular, dos tablets e outros equipamentos. E mais, qual será o impacto dos meios digitais na sociedade e até na civilização? Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Se fosse um país, seria o terceiro maior do mundo, depois da China e da Índia. Criado há pouco mais de 8 anos, em 2004, o Facebook quer se integrar à vida das pessoas 24 horas por dia, atraindo um número cada vez maior de participantes para esse admirável mundo novo. Não bastam os 240 milhões de fotos que já estão lá, ou os trilhões de mensagens trocadas desde que o serviço foi criado. Mais do que conectar pessoas que transferiram parte de suas existências, anseios, preocupações e relacionamentos pessoais para o universo virtual, o Facebook quer ir muito além. Seus organizadores pretendem estar presentes em todos os momentos da vida de cada um dos internautas. Por exemplo, a partir do gigantesco banco de dados, criado a partir das informações fornecidas pelos próprios usuários, o serviço espera fazer parte dos hábitos de consumo das pessoas, inserindo anúncios especialmente dirigidos para eles. Traduzindo, isto significa ganhar dinheiro, influenciando nas compras. Ajuda muito o fato de que a maioria dos usuários, cerca de 600 milhões, estão conectados o tempo todo, via iPhones, iPads ou mesmo celulares mais simples. Isto permite alcançar as pessoas nas lojas, de preferência antes que elas façam a compra. Para o psicanalista Jacob Pinheiro Goldberg, estamos apenas no princípio de uma grande revolução. O uso dessas redes sociais, dessa tecnologia, significou e está significando uma revolução equivalente a Gutenberg com a mídia impressa. Altera por inteiro, na minha opinião, e cada vez mais é um efeito cumulativo, superlativo. Aproxima de uma maneira, distancia de outra. De qualquer maneira, relativiza essa questão do tempo e do espaço. A questão de minutos, pessoas se casam, pessoas se divorciam. Pessoas se transformam em amigas e inimigas. Você se lembra do que andou buscando na internet há 2 dias? Uma semana? Um mês? Você pode não saber, mas o Google sabe. Na verdade, esse grande irmão sabe tudo sobre os seus navegantes. Olha, tem mais gente de olho em você, hein? Não é segredo para ninguém que os passos dados pelos internautas na rede são acompanhados, não apenas pelo Google, mas por inúmeros outros serviços que sabem de tudo que se passa online. Não bastasse os sites visitados pelas pessoas onde fica registrado o IP, ou seja, a identidade do computador, os próprios internautas se encarregam de espalhar seus dados em redes sociais, como o Facebook e o Foursquare. Em alguns países, isto pode ser perigoso, dependendo da nacionalidade e origem das pessoas. Os especialistas lembram que serviços secretos dos Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Rússia e China, entre outros, vigiam esses endereços para levantar informações sobre os usuários e seus amigos. Isto sem falar na ação de criminosos que coletam dados para praticar golpes. Um exemplo de quanto o Google conhece seus usuários é o novo serviço que o gigante está oferecendo, o Field Trip. Ao se conectar ao novo aplicativo, o internauta passa a receber as informações de seu interesse dependendo do lugar onde se encontra. Por exemplo, se passar perto de um cinema, o serviço vai avisar: olha, ali está passando aquele filme que você quer ver. O digital sempre vai ser um acessório ao mundo presencial. É claro que é importante ter um e-mail do Facebook, Foursquare, ou seja, claro que é importante eu poder ler o New York Times aqui, ou ler o Le Monde, ou ler um jornal na Itália.
Mas o que vai me dar, de fato, o desenvolvimento das minhas habilidades, que é o que eu chamo de capital humano, é justamente essa interação com pessoas que te trazem novos desafios. Quando você mexe com as ferramentas de internet, hoje você consegue saber, aqui em qualquer sala, quem está te lendo, de onde que ele vem, que tipo de gente ele é, que coisas ele compra, que preferências ele tem. E as pessoas estão fazendo dinheiro, como o Facebook, como o Google, conhecendo cada um dos indivíduos. A solidão acabou. Se existe, a gente vive num mundo em que no mundo em que a solidão acabou. Não existe mais solidão. Se você tiver um celular no bolso, alguém sabe onde você está indo. Alguém sabe, pode não prestar atenção. Você não tem a chance de não. Se você for sequestrado agora, ou estiver indo para um motel, o que você quiser. Esse movimento, de alguma forma, está sendo registrado. E se você fizer uma compra, ou entrar num site de tênis ou de futebol, alguém está sabendo que você gosta de futebol há tantas horas. Então, você tem um fim da solidão. A guerra entre os dois gigantes da internet, o Facebook e o Google, promete muitas surpresas. Enquanto um não esconde a pretensão de mudar o mundo, o outro não descarta a hipótese de implantar chips na cabeça dos usuários para aperfeiçoar as buscas. Enquanto não realiza a promessa de seus fundadores de mudar o mundo, o Facebook trabalha para ampliar a oferta de serviços, incluindo entretenimento e busca de informações. A intenção é manter as pessoas dentro de sua muralha virtual, desestimulando o uso de outros sites. Isso significa oferecer dicas não solicitadas de restaurantes e filmes, independentemente das sugestões feitas pelos frequentadores das mesmas páginas. Já o Google deve lançar um novo serviço, chamado Knowledge Graph, que vai ampliar o serviço de buscas muito além dos limites atuais. Por exemplo, se uma pessoa digita o nome de Leonardo da Vinci, o resultado vai trazer mais do que as informações básicas sobre a vida e o trabalho do artista. Vai acrescentar indicações de livros, dos estudos de outros pintores e outras referências sobre o tema. Mais do que isso, já faz tempo que o executivo-chefe da Google, Larry Page, prometeu que a meta é chegar ao ponto em que o serviço saberá exatamente o que o internauta está buscando e vai oferecer exatamente o que ele deseja. Para que isso seja possível, o caminho mais fácil é implantar um chip no cérebro que transmitirá a informação diretamente ao computador. Será o primeiro passo para o homem biônico? Com mais de 90 milhões de usuários mensais que publicam cerca de 40 milhões de fotos por dia, o gigante Instagram foi alvo de polêmica nos últimos meses, depois de anunciar mudanças em seus termos de uso. O aplicativo gratuito que permite compartilhar fotos nas redes sociais e alterá-las com filtros foi acusado de querer permitir que anunciantes usassem as fotos compartilhadas sem qualquer tipo de remuneração aos usuários. Diante da possibilidade da perda de audiência, o Instagram voltou atrás e disse que foi mal compreendido e a linguagem dos termos foi alterada. Eles também retiraram a cláusula que obrigava os pais de menores de idade a concordarem de forma tácita com os termos da companhia. No entanto, os usuários ainda estão insatisfeitos com a cláusula que isenta a rede social de responsabilidade por muitos delitos, de acordo com especialistas em crimes via internet. O que não acontece com outras mídias, como Twitter, Google, YouTube e o próprio Facebook, que adquiriu o Instagram meses atrás por $1 bilhão. A companhia também manteve termos que permitem anúncios junto a conteúdos gerados pelos usuários. As novas regras passaram a valer no dia 16 de janeiro. Pesquisa feita nos Estados Unidos pela CNN revela que 74% dos internautas se mostraram cansados das redes sociais. Mas o fato é que aqueles que entraram uma vez dificilmente saem e a tendência é a de permanecer cada vez mais tempo. A necessidade de estar conectado o tempo todo e de não perder nada que possa interessar leva algumas pessoas a diversos graus de ansiedade e até mesmo de estresse. Aos poucos estamos mergulhando na era da conexão total, retratada no filme Connected.
Muitos não se desligam nem mesmo nos finais de semana. Este fato leva os estudiosos do assunto a se debruçarem sobre as seguintes questões. Qual é o impacto das redes sociais no comportamento humano? Sempre nós concebemos o terceiro excluído em psicologia e psicanálise. De repente, nós temos agora um terceiro incluído. Entre o marido e a mulher, tem ali o aparelhinho. O que é que esse aparelhinho é? Testemunha, e aliás, muito curioso, porque é testemunha, é arquivo, é memória, e é projeção, é fantasia, é tudo isso ao mesmo tempo. Você já viu isso no consultório? Aqui no consultório. Um casal fazendo uma dinâmica de família, uma dinâmica de casal. Nós três conversamos e, obviamente, o intuito era este. E, de repente, eu percebo que os dois estão se comunicando pelo aparelho. Eu fiquei perplexo e disse, mas o que é que está acontecendo? Ah, não, desculpe, é que a gente está tão viciado. E qual é o impacto na sociedade e até mesmo na civilização? Eu diria que nós ainda estamos na pré-história desse movimento. Nós somos absolutamente ainda ignorantes no uso e no significado que essa tecnologia vai introduzir na transformação da essência do ser humano. É muito mais profundo do que a gente pode conceber e imaginar. É como se nós estivéssemos, de certa maneira, diante de uma nova transformação entre a Idade Média e a Renascença. As relações virtuais, tal qual o mundo virtual, ele apresenta para cada um de nós um novo instrumento de potencialização, um novo elemento de força. Tanto é que ele pode dar margem também a sentimentos de onipotência. Ou seja, tem pessoas que imaginam que através do teclado ele pode transformar a vida dele e o mundo iminente. Não existe essa iminência. Esse excesso é uma fantasia. Inúmeras vezes o sujeito cria um personagem. Basta uma fotografia de 30 anos atrás e ele rejuvenesce. E tem outros que é quase um heterônimo de Fernando Pessoa. Ele usa até uma foto de um sujeito mais bonito e assim por diante, né? A teatralização nas relações humanas muitas vezes é sedutora, por isso perigosa e pode se transformar numa patologia. O indivíduo representa um papel e, infelizmente, às vezes incorpora, encarna de tal maneira que tem dificuldade de retornar à sua própria existência. A barreira, a fronteira, é a compulsão. Quando o indivíduo já não é mais dono da sua vontade em relação à rede. Ele é chamado, de certa maneira. Ele vai para a praia, por exemplo, e não consegue se desconectar. Ele está dirigindo o automóvel e não consegue se desconectar. Aliás, esse é um perigo e uma advertência que tem que ser feita. O indivíduo que está dirigindo e está ligado. Aí é compulsão, aí é perigoso. A pressão para que o governo americano acelere a legislação sobre a guerra cibernética aumentou após os ataques procedentes da China contra o jornal The New York Times. Esses ataques foram uma represália contra a publicação de reportagens sobre o enriquecimento da família do ex-primeiro-ministro Wen Jiabao. O cyberataque que partiu da China contra o sistema de computadores do New York Times foi tão violento que quase impediu a circulação do jornal. Isso só não aconteceu, segundo os responsáveis pelo setor digital da empresa, porque os hackers chineses se concentraram num alvo principal. Eles queriam descobrir as fontes de informações para reportagens sobre os negócios bilionários do clã de Wen Jiabao, famoso por destoar do costume dos dirigentes chineses com seus cabelos a caju, no meio onde predomina a terceira idade e todos preferem a tintura preta. Entre outros detalhes, a reportagem revelava que os familiares de Wen Jiabao acumularam uma fortuna de 2 bilhões e 700 milhões de dólares, num conglomerado de empresas que vão de seguros ao comércio de diamantes. Diante do ataque, que quase tirou o jornal de circulação, os serviços de segurança dos Estados Unidos se perguntam o que aconteceria se hackers resolverem escolher como alvo setores como os de energia elétrica ou de transporte aéreo nos Estados Unidos.
Em instantes, educação de alto nível que ultrapassa as barreiras do tempo, geografia e dinheiro. E mais, as guerras do século XXI serão travadas muito mais no universo digital do que nos campos de batalha. A gente volta já. Educação de alto nível que ultrapassa as barreiras do tempo, da geografia e do dinheiro. De finanças a computação, de economia e ciências sociais a alimentos e nutrição. Além de não pagar nada, os alunos recebem certificados. Boa parte dos cursos tem de 5 a 8 horas de duração, com uma carga de 3 a 4 horas por dia. Astrobiologia e busca de vida extraterrestre é um deles, orientado pelo professor Charles Cockell, da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Da mesma universidade é o curso de Introdução à Filosofia, que tem duração de apenas 7 semanas. O curso sobre desenvolvimento de ideias inovadoras para as empresas ensina como identificar grandes ideias, como descobrir oportunidades com base nas reais necessidades de usuários e consumidores. O objetivo do curso, um dos mais procurados da Universidade de Maryland, é abrir caminho para a criação de empresas de sucesso. Para aqueles que se interessam por artes, a opção pode ser o moderno e o pós-moderno, um resumo sobre a trajetória dos vários movimentos artísticos a partir do século XVIII. Esses 4 são apenas um rápido exemplo dos 217 cursos oferecidos atualmente pelo Coursera, o portal que reúne algumas das melhores universidades do mundo. Uma das maiores revoluções que a humanidade já viu são essas grandes universidades de elite do planeta compartilhando seus conteúdos. Então você pode estar em Harvard, em cursos em Stanford, ou Yale, na MIT e tal. Mas nada disso suplanta o fato de que você precisa estar no ambiente com outras pessoas pesquisando, ambiente da diversidade, com grandes professores, laboratórios, para você dar um salto. Então o que você vê é que por mais que você tenha acesso de informação, você também tem excesso de demanda de curadores, de pessoas que ajudam a informação a fazer sentido ou a informação a ter outras dimensões. O alto custo das mensalidades é apenas um dos motivos que levam os alunos a optar pelos cursos gratuitos online. O preço médio da anuidade nas universidades americanas é de $40 mil por ano, mais de R$80 mil, sem contar moradia, alimentação e transporte. Atualmente, os empréstimos concedidos a estudantes americanos somam cerca de $1 trilhão e os alunos inadimplentes devem cerca de $300 milhões às escolas. Para compensar a perda de faturamento com a migração dos alunos para os cursos virtuais, as universidades buscam novas formas de arrecadação, entre outras a cobrança pelo licenciamento de conteúdo para outras escolas e de taxas das empresas pela indicação de seus melhores alunos. Outra fonte de renda é o pagamento pelos cursos de mestrado online. Mas a demandada para o universo virtual, segundo os especialistas, não significa o fim da universidade tradicional. A aposta é que todo pai que tiver um filho aprovado numa grande universidade vai querer realizar o desejo de vê-lo frequentando as aulas presenciais e convivendo com os amigos da escola. Isso só não é válido, admitem, para quem está na China, Coreia do Sul, Japão, na Europa ou América Latina e consegue se inscrever para um curso à distância nos Estados Unidos. Para esses, a opção é o computador. A primeira universidade do mundo é a de Bolonha, na Itália, fundada no ano de 1088, há quase um milênio. De lá para cá, as universidades mudaram muito, mas nenhuma transformação foi tão radical como a que vem sendo promovida pela Revolução Digital. Em 2011, a Universidade de Stanford, na Califórnia, abriu inscrições para 200 vagas num curso online de inteligência artificial. Em poucas semanas, 160 mil alunos de 209 países se inscreveram, ou seja, 800 vezes o número previsto. A corrida pelas vagas online levou à formação de vários pools entre as universidades americanas. Só um deles, coordenado pela empresa de educação digital Coursera, reúne 33 escolas de nível superior, que oferecem centenas de cursos online para 2,5 milhões alunos. E detalhem, todos de graça.
A Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts lançaram o EDX, que atraiu milhões de alunos para centenas de cursos, também gratuitos. Reitores dessas universidades não têm dúvidas em afirmar que a educação online vai mudar radicalmente o sistema universitário. Nos Estados Unidos, 6.200.000 alunos, ou 32% daqueles inscritos no ensino superior, acompanham um ou mais cursos via internet. Na Grã-Bretanha, a Open University, principal escola especializada no ensino superior à distância, lançou uma plataforma chamada Future Learn, que reúne 10 universidades do país, incluindo Southampton, Exeter e Bristol. Qual é a importância de se ter essa alternativa de um ensino de qualidade, ensino superior à distância? Com a criação da Fundação Univesp, portanto, com a institucionalização do programa, o que nós estamos buscando é, de um lado, reforçar essa parceria com as universidades públicas paulistas e, de outro, poder também oferecer autonomamente cursos de licenciatura, cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, de educação continuada, de modo que nós possamos, então, oferecer uma nova alternativa, não é, como resposta às políticas governamentais do Estado de São Paulo, a demanda social cada vez maior por ensino superior de qualidade no Estado. Nos próximos 10 anos vamos assistir a uma transformação muito grande. Isto em todos os níveis. Né? Os nossos jovens, as nossas crianças, que já são falantes nativos da informática, né? Diferente de mim, por exemplo, acho que de vocês um pouco também, não é? Que aprendemos isso como segunda língua, então a gente sempre tem que pensar um pouco para usar. Não é? Os nossos jovens, os adolescentes, as crianças, são de gerações que já são falantes nativos. E ser falante nativo, obviamente, é ter já uma estrutura de conhecimento, de mente, que está modificada já. E essa modificação é uma modificação que se reflete cada vez mais nesse processo cultural, essa dinâmica de transformações em que nós estamos vivendo. A questão agora não é mais de superar a resistência negativa, mas de propor efetivamente programas positivos, né, com conteúdos, etc., que mostrem que um projeto como esse, ele é consistente e ele é capaz, de fato, de responder às necessidades de formação profissional competente no país, né? Que esse é o grande desafio nosso. As guerras do século XXI serão travadas muito mais no universo digital do que nos campos de batalha. Nos Estados Unidos, o governo prepara uma nova legislação que dará ao presidente Barack Obama superpoderes para entrar na guerra cibernética. De acordo com a nova lei em estudo, Obama poderá lançar cyberataques a países estrangeiros sem autorização do Congresso. Na prática, isso significa legalizar operações semelhantes à que foi lançada por Israel, em colaboração com os serviços secretos americanos contra as usinas de enriquecimento de urânio do Irã. Ou então os ataques de aviões não tripulados, os chamados drones, utilizados para matar suspeitos de terrorismo. Diversas operações como esta, monitoradas por controle remoto a partir de centros militares nos Estados Unidos, já foram lançadas em países como Paquistão e Afeganistão. Esse tipo de guerra não declarada vem sendo contestada por diversos organismos internacionais, incluindo a ONU. Em instantes, uma jornada num futuro apocalíptico, onde a tecnologia escapa do controle. Nesse novo mundo, o que será dos humanos? E mais, o homem biônico já está entre nós. A gente volta já.
homem biônico completo, construído com órgãos e membros artificiais que passaram em testes clínicos e são empregados na vida real. Isso já é uma realidade e pode ser visto no Museu de Ciências de Londres. O homem biônico mede 2 metros de altura e utiliza os membros e órgãos artificiais mais avançados do mundo. Ele se chama Rex e foi criado para participar de um documentário do canal britânico Channel 4. O desenvolvimento desse projeto custou $1 milhão, cerca de R$2 milhões. Os criadores explicam que o Rex é tão perfeito que é possível até escutar seus batimentos cardíacos e ver seus órgãos funcionando. As próteses utilizadas nesse projeto são empregadas na vida real para facilitar a vida de deficientes físicos. This is just awesome. Enquanto a ciência pesquisa a possibilidade de implantes de chips no cérebro para acelerar a transmissão de dados entre o computador e o homem, a ficção científica vai mais longe. Uma série de vídeos feitos para a internet leva os internautas para uma jornada num futuro apocalíptico, onde a tecnologia escapa do controle. Então, o que será dos humanos? Good evening. Top story today. A new breakthrough in implantation technology might just Manter as pessoas conectadas 24 horas por dia à internet e saber tudo que elas estão fazendo, pensando e planejando para o futuro. Esse é o mundo retratado na série de vídeos transmitida pelo YouTube chamada Age Plus, The Digital Series, ou H+, a série digital. Nesse universo, milhões de pessoas têm chips de comunicação conectados em seus corpos. Elas são monitoradas o tempo todo por uma central, numa incrível união entre o homem e a máquina. Este seria o caminho para a sociedade perfeita, na imaginação dos seus criadores. Seria, porque em dado momento, inimigos disparam uma gigantesca carga de vírus para atacar os chips. E aí, começa o extermínio. Por mais maravilhoso e admirável que seja esse mundo, vale lembrar que não há nada de novo na internet que supere em importância a herança cultural deixada pelos 5.000 anos de história da humanidade, ou para quem preferir, os 2.000 anos desta civilização da era cristã. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Vemos vocês no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.